131. Regressor Instruction. Capítulo 667. Sobre o muro. 3. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Na verdade, o bolinho de arroz foi polvilhado depois que a conversa com Shaeha terminou. Foi logo depois que ela disse que teria que brigar com alguém. Sura foi forçado a conversar com Jungayan com sentimentos meio desanimados sobre jogos de azar. Foi porque Ayan precisava sentir que tinha batido na parede. Era simples. Ela não teve escolha a não ser fazer o que pudesse, já que os resultados da guerra simulada já haviam sido decididos. Ela teria sido um pouco melhor se considerasse cada um e isso surgiria de diferentes aspectos, mas, francamente, ela não era tão livre assim. Foi porque eu não conseguia levar o trabalho do Parque Deokigu a sério. É uma pena. Ela sempre teria se oposto a mim incondicionalmente, mas não teve escolha a não ser pedir a Asura que salvasse o continente mais uma vez. Shaeha também era uma pessoa importante, mas considerando a importância de seu papel na última batalha, a realidade era que ela não teve escolha a não ser dar alguns espaços a Jungayan. Dependendo de quanto Jungayan crescesse, a probabilidade inevitavelmente seria diferente. Então tivemos que tomar uma decisão firme daqui para a frente. Honestamente, se Ansura não estivesse lá, não dava para fazer. A preparação foi construída desde o começo através dela. Foi Shaeha quem informou Ansura sobre o gênio bruxo não identificado Park Mijin que a eliminou sem resistir, e também Ansura estava constantemente checando o estado de Jungayan. Eu também estava com muito medo, mas estava liderando ativamente a situação para ver se não deveria desistir do meu sonho de fortalecê-la. Claro, o medo memorizado no meu corpo não desapareceria, mas pelo menos a situação estava melhor do que antes. Eu não disse que a primeira vez sempre foi difícil, e a segunda foi mais fácil. Enquanto já corria em direção a um único objetivo, parecia que não conseguia ver o perigo à sua frente. Bem, a parede é grande. Parecia que deveria ser verificado devagar, então ativei o telescópio, e o que vi foi Jungayan e Ansura compartilhando a história. Eu disse para eles contarem mais algumas informações enquanto comiam hoje, então talvez estivessem tendo uma conversa relacionada a esse pedido. Pelo clima, deve ter feito um tempo desde que a história foi contada com cuidado, mas Jungayan ainda estava lá. Era exatamente por isso que eu verificava o telescópio de vez em quando. Por vários dias, a cabeça dela parecia estar desentupida, e seu corpo nu, que não saía do quarto, chamou minha atenção. Não era já uma missão de nível herói só de pedir para qualquer um tirar Jungayan da sala e contar a história. Pela aparência de Jungayan, pude ver o quanto ela estudou desesperadamente. Me senti um pouco provocado, mas não havia outra forma de alcançar o nível de Jungayan na primeira rodada. Claro, ouvi uma voz imediatamente. Tremia, mas pelo menos parecia ter entrado em um estado de crescimento pesado. Eu devia ter percebido desde o começo. CC como? Como ela venceu? Isto é, eu posso. Eu não sei. Era uma batalha secreta simulada, então nem era conhecida pelo mundo exterior. Também dei um pouco para líder de equipe Kim Mi-yong. Só sei disso. Não sei como a batalha evoluiu, mas quanto à história que eu vi, diziam que foi aquela mulher que participou. Park Mi-jin. Sim, ela parecia mais talentosa do que eu pensava. Mesmo que seja uma batalha simulada. Aquela mulher ruiva não podia ser facilmente. Talvez ela tenha habilidades na manga. Não importa o quão forte ela seja, é difícil para um bruxo vencê-la. Você não vai ter tempo para lançar. Talvez guerra interpessoal seja a especialidade dela. Afinal, existem esse tipo de bruxo. Até para Jungayan, tenho certeza de que isso é possível. Mas não vai ser demais para você. Você é um gênio, Jungayan, e tenho certeza que a história está cheia de conteúdo inflado. É comum exagerar um pouco. Você não precisa se preocupar com isso. Então, eu também vou fazer um simulador com a Shaeha. Que é quando? Quando? Eu não sei. Provavelmente não tão cedo. Como eu disse que entraria em contato com você, acho melhor se preparar daqui para a frente. Eu também posso ganhar, né? Certo. Park. Não tem como você não fazer o que Park Mijin fez. Você com certeza vai conseguir vencer. É. É uma batalha simulada importante. Você tem que se esforçar. Você também precisa estar preparado. Eu vou te ajudar de maneiras diferentes. Estamos chegando a algum lugar agora. Eu senti isso toda vez que a via,
Mas ela certamente merecia ser uma mestre de marionetes. Pela experiência dela de andar em uma linha fina todos os dias, me pareceu que era ideal em alguns aspectos. Sinceramente, eu não sabia se era realmente certo tirá-la de casa. Talvez, mesmo que ela saísse, não seria transferida da equipe de resposta à raiva de Jungaian para o comitê de controle de raiva do grande bruxo. Se oferecesse um salário anual alto, tinha certeza de que ela soltaria um grito feliz. Sinceramente, mesmo que eu fosse para outro lugar com meus nervos, não parece que Ayan vai deixar como está. Não havia intenção de afastá-la do lado de Jungaian. Por mais que eu já a visse como sua amiga incomparável, eu podia ter certeza que o papel dela não mudaria muito em relação ao atual, mesmo que ela fosse transferida. Sora. Queria que ela fosse feliz, pelo menos. É muito lamentável. Prática. Firmemente. Sim, eu tenho que me esforçar muito. Não foi revelado externamente, nem foi um anúncio oficial, mas isso é realmente importante. O motivo para promover a batalha simulada com Jungaian imediatamente após a batalha simulada entre Shaira e Park Mijin foi executada. O que é? Por quê? Então, qual é o motivo disso? Eu te conto. Vou te contar agora. Então, uma pequena missão especial. Sim, ele disse que estava tentando confiar uma tarefa especial. Um trabalho importante que será feito com o vice-mestre da guilda. E mesmo. Não é certo. Não tenho certeza absoluta. Talvez todo mundo pense assim porque inevitavelmente haverá uma missão que um mago deve enfrentar na próxima guerra de alto nível. Para selecionar a linha que atende à missão. Claro, não se pode negar que o mestre da vice-guilda ama Jungaian, mas isso é trabalho. Seria natural considerar o mago mais poderoso como o melhor candidato. Ela continuava soluçando, mas parecia não perceber. Isso não mostrava o quanto ela estava nervosa. Honestamente, a coragem de Ansura também era incrível. Para realizar o sonho de sair de casa, sua aparência era a mesma de uma guerreira encontrando o rei demônio. Será que vou conseguir vencer? Shaeha. Eu realmente odeio ela. Eu realmente odeio ela. Você provavelmente vai conseguir ganhar sem dificuldade. Park Mijin também fez isso, certo? Você tem alguma fraqueza? Eu realmente odeio porque é Shaeha, mas odeio Park Mijin MM mais do que Shaera. Park Mijin. Eu realmente odeio ela. Eu também. Eu não gosto muito dela. Ela passa muito tempo perto do mestre da guilda dos vices. Eu odeio boatos, mas acho que ela tem outro propósito também. Bem, é isso, né? Sim, é engraçado demais dizer que ela simplesmente apareceu um dia. Talvez ela pudesse ser a mesma pessoa dos contratados do diabo da última vez. Seria melhor ser um pouco mais cuidadoso. Porque o vice-mestre da guilda confia demais nas pessoas. Seria bom se fosse assim. Se você é uma pessoa ruim, você pode matar. Você não pode matar. Sim, se você matar. Vai fazer comigo então? Você vai, né? De qualquer maneira. A batalha simulada com Shaira vem primeiro. Você vai fazer comigo? É melhor focar no trabalho. Vamos juntos. Junto. Sim, é claro. Eu não sabia como a conversa deles foi transformada em um plano para assassinar Park Mijin. Jungaian estava arrancando o cabelo com as unhas e parecia um pouco mais estressada do que eu imaginava. Será que ela achou que a tarefa de lutar contra Shaeha era um pouco inesperada e que não seria fácil? Ela provavelmente achava que era uma tarefa impossível para si mesma. Não, era quase certo que ela se sentia assim. Sua expressão estava mais sombria do que antes, e ela parecia mais ansiosa do que quando a história começou. Não sabia se era por causa das memórias que ela tinha dela, mas ela sabia que Shaeha era uma adversária difícil. Assim como quando uma fera encontra uma besta mais feroz que ela, Jungaian ficou apavorado. Claro, Ayan era uma pessoa importante, e Opa amava e a valorizava, mas qualquer um poderia ser convencido de que Shaeha era mais forte. Shaeha foi um adversário difícil para Jungaian. Ela devia ser alguém que julgava que nem ela venceria facilmente. Então era natural mostrar tanta ansiedade. Como ela venceu? Ou algo assim. Quais habilidades ela usava? Quem diabos é Park Mijin? Como isso pode ser? Talvez até. Posso ganhar? É possível. Eu perdi da última vez. Acho que vou perder de novo desta vez. Todos tinham a mesma expressão. Foi assustador ver Ayan coçando tanto a cabeça que o sangue escorreu do couro cabeludo, e imediatamente vi Sora segurando firme os braços de Jungaian. Você vai conseguir. Isso mesmo, Ayan.
Em termos de estatísticas, você é mais vantajoso. Por favor, acalme-se, Jungaian. Com certeza vai dar certo. Se não, isso não pode acontecer. Mesmo que não funcione, existem outras maneiras. Além disso, como resultado, o vice-mestre da guilda não poderá deixar Jungaian sozinho. Certo? Isso mesmo. Oh, não fique tão sobrecarregada. Não, eu tenho que aguentar. Sinto muito, mas agora sinto o peso no ombro. Originalmente, era preciso se machucar para crescer. Quando Ayan passaria por uma provação assim de novo? N não. Ainda assim, sinto pena que você esteja chorando tão tristemente. Não faltam muitos dias para vocês dois poderem viver o felizes juntos, certo? Você só precisa trabalhar mais por um pouco mais. Sim, tudo bem. Só mais um pouco, e nós? O Sora vai ficar ao meu lado, juntos, né? Isso é duro demais para Sora, Ayan. Certo? Você não vai embora, vai? Sim. Foi só por um momento, mas vi como o rosto de Sora ficou pálido. A expressão dela dizia que algo estava errado. O que a Sora pensava ao olhar para o teto com seus olhos tão vazios quanto o vazio. Vou fazer o meu melhor, Sora. Shaeha. Eu posso vencer a Shaeha. Park Mijin também pode ser morto. Sim. Esperar. Nunca vou soltá-lo. Não, não, não. Com certeza, nunca. Ele não vai ser tirado de mim. Nunca. 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 A visão do corpo de Ansura tremendo se refletia na minha visão. Se eu também estivesse lá, não teria tido a mesma reação? Realmente parecia que fazia muito tempo desde a última vez que a vi. Nona, venha bem preparada. Você deveria pensar que está brigando com Kim Sing e se preparar de acordo. Era difícil demais passar uma mensagem assim. Estou sempre me preparando direito, querido. Regressor Instruction capítulo 668. Além do muro. 4. Ayan está aqui? Faz muito tempo. Ah, opa. Como você tem estado? Se sim. Bem, estou bem. E foi um pouco difícil, mas tenho estado bem. Você também foi bem? Sim. Sim, desculpe por não poder entrar em contato com você. Estou tão ocupada. Desculpa, Ayan. Ah, não. Não. Não é algo pelo qual Opa deva se arrepender. Opa não deveria se arrepender. Sim. Isso mesmo. Faz muito tempo para Sora também. Eu sei, vice-mestre da guilda. O trabalho está indo bem? Sim, não parece tão ruim. Na verdade, não sei se consigo igualar todas as quantidades. Ainda assim, por enquanto está tudo bem, então pode ficar tranquilo. Sora está trabalhando duro. Sério? Não consigo olhar nos olhos dela direito. Não era porque eu sentia pena dela, mas porque seus olhos pareciam cheios de intenções assassinas. Não é assim o tempo todo. Desde aquele dia, eu monitorei o status dela com o telescópio, e ela ainda tinha aqueles olhos. Achei que conhecê-la faria diferença, então vim com uma aparência arrumada, mas ela ainda parecia longe do normal. Todos os outros fatores estavam ok, mas seus olhos eram um problema. Ah, não está tudo bem? Isso não é como tocar na colmeia. Já que tive esse pensamento, o que mais seria necessário? No entanto, por outro lado, ela parecia estar no chão. Não se sabia exatamente o que ela estava pensando, mas achei que um dos motivos da expressão de Jungaian era obviamente um sentimento de inferioridade. Ela se preparou muito e tomou sua decisão novamente, mas não conseguia se livrar completamente dos pensamentos sobre o gênio bruxo Park Mijin. Sora fez seus próprios esforços para trazer Jungaian de volta ao normal, mas parecia que não funcionava. Não era um exemplo adequado, mas achei parecido com o sentimento de desespero de Kim Sung. Depois que o trabalho terminou, ela teve que trazer Jungaian de volta ao seu estado anterior. Não era de se admirar que a frente dos olhos dela estivesse mais escura que o normal. Ela precisava tranquilizar Jungaian e elevar sua autoestima. Depois de todo o trabalho feito, claro. No momento, isso é o melhor. Eu sabia que o ciúme e a raiva de Jungaian eram baseados na baixa autoestima dela. Eu não sabia se minha interpretação estava correta, mas ela era assim desde que nos conhecemos. Ela também teve o trauma de ter sido abandonada pela família, como lixo humano. Por isso ela não tinha certeza de si mesma. Ela basicamente carregava o peso de que tudo era por sua causa, e acabou chegando à ideia de que poderia ser abandonada a qualquer momento. Jungaian estava constantemente ansiosa, e sua ansiedade era a força motriz por trás do crescimento de sua segunda linha do tempo.
Era verdade que ela havia crescido, não só porque era louca, mas porque desesperadamente agarrou sua magia. Depois que a cumprimentei brevemente, ela correu até mim, e então um sorriso confortável começou a se espalhar por seus lábios. Parecia que a bomba que ela carregava tinha sido dada a outra pessoa. Foi o olhar mais feliz que vi recentemente. Então, o que mais eu precisava dizer? Você pode ser tão feliz assim? Não mostre demais. A situação não era celestial para ela. Você se preparou? Sim, um pouco. Você está desesperado. Já vi muito disso antes. Você não precisa se sobrecarregar, Ayan. Como já disse, é só uma batalha simulada, e não significa muito. Só preciso de muitos dados. Você pode se machucar se exagerar, então pode encarar isso como um treino. Entendeu? Sim, eu sei. Eu sei. Eu tinha certeza de que ela provavelmente ouviu com um ouvido e deixou passar pelo outro. Porque, no estado em que estava, ela não estava deixando de ouvir os outros. Meu braço começou a formigar como se alguém estivesse segurando meu braço esquerdo com tanta força. Eu estava preocupado que meu membro fosse quebrado pelo aperto de Jungaian, que era incomumente forte para um bruxo. A batalha simulada será realizada nesta floresta, e não haverá regras separadas. Seja o que for que você faça, depende de você, Ayan, então faça com conforto. Sim, isso vai ser conveniente. Isso deveria ser o certo. Chá. Quando Shaira vem? Em breve, talvez. Vamos, querida, faz muito tempo. Até a senhora Seconde está aqui. Quanto tempo faz? Como você tem estado? Vim porque estava com pressa e ainda não comi, mas não importa. Faça o que quiser, Nona. Você também. Vamos comer juntos antes de começar. Ansura da Guilda Azul. Você também. Não, eu. Não vá embora. Ok, nem mesmo Shaira era boa o suficiente. Ao contrário de sua aparência habitual, ela estava um pouco diferente e parecia um pouco tensa. Pela aparência de Jungaian, Shaira parecia um limite. Parecia que eu realmente não achava que ela estaria quebrada. Quando realmente vi Jungaian, fiquei preocupado se ela pressionaria Shaira, mas não parecia ser o caso. O que eu cuidava era do Jungaian. Shaira, como sempre, estava na posição de um predador de topo. Bem, vamos sentar e comer. Achei que seria necessário comer juntos, já que não parecia prejudicial. Isso porque eu tinha confiança de que sentar e conversar ajudaria nos sentimentos delas. Não era uma tarefa que os ajudava a não se matar, mas a serem colegas de trabalho primeiro. As enormes bolsas que ela trouxe eram notáveis. Fiquei me perguntando por que ela trouxe a sacola, que parecia maior que o corpo dela, mas depois de checar uma vez com meus olhos da mente, não pude deixar de pensar que era apropriado. Armas e armaduras. Parecia que Eira estava com vontade de beber, mas ela já tinha decidido que o Jungaian não era um adversário fácil, considerando que ela se preparou tanto. Claro, ela não pode fazer nada sem armas. Shaira também entendeu que era impossível livrar a magia com as próprias mãos como antes. Você precisa vencer. Em termos simples, Jungaian tinha vantagem, mas sua experiência em si era inferior. A rainha mercenária era uma pessoa que adquiria a experiência ao superar inúmeras batalhas, e toda sua experiência era inerente ao seu corpo. Logo, começamos a comer com calma. Ao contrário de Shaira, que comia carne com empolgação, Jungaian não colocava nada na boca. Era natural para mim me sentir desconfortável com o silêncio contínuo. Eu não era o único ansioso. Sora, uma especialista em riscos, também estava perdendo a calma. Achei que ela precisava dizer algo. Já falei sobre isso antes, mas acho que seria melhor fazer de um jeito que eles não fiquem muito lotados uns com os outros. Eu sei disso. Como não vamos muito longe, estamos esperando o número de pessoas se recuperar do acidente, e alguns dispositivos de segurança estão instalados. Você não precisa ser tão passivo. Tem muita coisa para se lembrar. Se não for excessivo, e se não for possível ser passivo. Bem, já terminei de comer, então preciso usar um pouco de arma. Por acaso, estou dizendo para você ficar o mais longe possível, querida. Significa não esperar aqui, mas ir um pouco mais longe. Por que você está dizendo isso, Nona? É sempre irritante toda vez que uso. E vou morrer porque é chato carregar essa bolsa, mas não existem bolsas infinitas à venda. Se eu soubesse que isso aconteceria, teria comprado um pouco com antecedência. Tenho muito. Mas eu não achei que precisava dizer isso.
Eira parecia ocupada usando uma armadura preta fria em cada parte do corpo. Naturalmente, era uma cena desconhecida. Shaeha estava vestindo roupas completamente diferentes das que costumava usar. Ela transmitia uma sensação de peso que parecia um trabalho pelo que costumava vestir. Claro, não era pesado para Shaeha, mas seria para qualquer outra pessoa, até mesmo para seus poderosos guardas. Eu tinha certeza de que eles não conseguiriam levantar uma parte, muito menos um conjunto inteiro. Ela parecia uma guerreira das lendas com uma grande espada e um grande machado na mão. Uma sensação de sufocante. Jungaian não sentiria isso também. Ela não falou muito, mas eu percebi que ela estava nervosa. Você está nervoso? NN não muito. Aliviar sua tensão. É uma batalha simulada mesmo. Mas ela era forte, Park Mijin, quero dizer. Nona, por que você está assim? Ela era muito forte. Meu orgulho também foi um pouco esmagado depois de tanto tempo. Você pode fazer com moderação, senhora segunda. Acho que os resultados também serão óbvios. Honestamente, eu não estaria aqui se não fosse pelo vice-mestre da guilda. Parece que ele está me dando outra chance. Bem, vou fazer o meu melhor. Nona, para. Acho que tudo bem parar agora. Isso é muito divertido. Vamos começar rápido. Pare, Nona, por favor, merda. Tudo isso foi um pouco desconfortável. Talvez os comentários inúteis de Shaeha fossem expressões de sua disposição para lutar sinceramente. Dizer que era o fim do treinamento não combinava com sua personalidade. Como ela falou sobre Park Mijin, eu tinha certeza de que ela estava pensando em terminar com Park Mijin. Então, irritante. Irritante. Você é irritante. Sério. Jungaian começou a murmurar lentamente com sua voz baixinha. Vamos, vice-mestre da guilda. Rápido, rápido. Ok. Preciso ir agora. Agora. Acho que devo ir agora. Temos que sair daqui agora. Agora. Não, espera um minuto. Espera. Preciso sair daqui agora. Não, o que é tão urgente? Tenho que ir agora. Seu filho da puta. Imediatamente após a voz de Ansura surgir, os pássaros na floresta começaram a voar para o céu. Droga, isso me surpreendeu. Os animais começaram a agir como se um desastre natural estivesse prestes a acontecer. No entanto, isso era esperado. O que foi um pouco surpreendente foi que Ansura percebeu o desastre natural antes dos animais selvagens. Qual é a identidade dessa criança? Pensei assim por um momento, mas senti isso eu mesmo quando testemunhei o que estava bem diante dos meus olhos. Shaeha ainda sorria, e Jungaian abaixou a cabeça gradualmente e murmurou baixinho em voz inaudível. Achei que seria uma boa ideia dizer que era o início dos preparativos deles, mas não era uma situação em que tal afirmação fosse compatível. Jungaian mordeu os lábios com força, e ela tinha os olhos vermelhos. Claro, sangue vermelho escorria de sua boca, mas ela não parecia se importar com isso. Você. Bang. Boron. Foi quando o barulho alto foi ouvido. Vi uma visão irrealista do corpo de Shaeha flutuando alguns centenas de metros e sendo jogado para o outro lado. Vamos fugir. O monstro vermelho, que já havia despertado do sono, deu um grande sorriso, e a aparência de alegria se refletiu. Fui forçado a virar imediatamente e sentar na cela do Grifão. Corra. Não vá embora. Não me deixe. Não me deixe. Por favor, por favor. Corram rápido. Ei, seu filho da mãe. Não me deixe. É. Por favor, não me deixe. Af. Não me deixe. Regressor Instruction capítulo 669, sobre o muro, 5. Ansura mancava e corria vigorosamente. Por algum motivo, fiquei arrependido. Foi uma cena de partir o coração que só pode ser vista em filmes, onde o protagonista tropeçou em uma pedra enquanto corria com toda a força. Na verdade, eu não quis deixá-la, mas o problema foi que dei um tapinha nas costas do grifo sem perceber. Eu poderia jurar por Deus que nunca deixei porque quis. Não, para ser honesto, antes de eu dar um tapinha nas costas dele, o Itipau, o desgraçado, já tentou sair de Sora e fugir também. Eu até achei que ele ia me deixar. Não me deixe. Não me deixe. Desculpa, Sora. Acho que já é tarde demais. Você pode sobreviver, né? Talvez fosse porque ela viu com seus próprios olhos que o grifo voava lentamente para longe, mas Ansura afirmava seu direito de sobreviver com uma voz mais alta. Achei que precisava levar Ansura comigo de algum jeito, e que não deveria abandoná-la assim, mas o assustado branco Paul já estava fugindo para o ar.
Animais selvagens já haviam fugido da floresta, afinal. Embora o branco Paulo fosse treinado, ele ainda era um animal, então não podia ser culpado por seguir seus instintos. Se alguém não percebeu o timing, pode não só ter estragado tudo. Se a Eira sentiu um cheiro indeciso, ela poderia vir até nós. Uma batalha simulada pura se transformaria em um duelo aéreo, e surgiria uma situação insuportável. Claro, eu tinha certeza de que seguiria uma direção diferente do propósito original. Ansura não era incompetente de forma alguma. Achei que ela aguentaria algumas horas. Suspiro. Suspirar. Não me deixe, seu filho da mãe. Foi então que ela estendeu a mão e entoou o feitiço. Ah, merda. O Paulo branco, que parecia prestes a voar pelo ar, fez um som estridente. Ela te amaldiçoou. Uau, a personalidade dela. Ansura não é um mago negro à toa. Venha rápido, Sora. Espera, espera, espera. Esperar. Ah. Primeiro de tudo, devo ter feito um gesto para esticar as mãos o máximo possível. Eu deveria ter recorrido dizendo que não pretendíamos deixá-la desde o início. Um tempo depois, a mão de Ansura, que desesperadamente se estendia para mim, finalmente foi segura. O debuff enquanto estava pendurado no branco Paulo foi levantado instantaneamente, e eu podia vê-lo voando rapidamente para o céu. Uau! Foi então que uma onda de choque não identificada atingiu o Itipau com um barulho alto. Ah! Af! Eu estava fora de mim, mas sabia como a situação estava no momento. O branco Paulo, que ricocheteou na onda de choque no ar, estava despencando no chão. Eu não fazia ideia do que diabos estava fazendo, nem se uma onda de choque nos atingiu, mas fiquei preso, pensando, e se esse desgraçado cair no chão assim? Foi quando o chão estava logo abaixo de nós que o desgraçado que caiu fracamente de repente assumiu o centro do palco. O quê? O que você fez? Não era habilidade pessoal do Itipau de negligenciar o treinamento e deixar o trabalho duro para Kim Sung. O que vi foram vários artefatos decorados em sua cela. Havia uma grande variedade de dispositivos de segurança projetados para ajudar e desfrutar da condução estável quando o Grifão perdia o equilíbrio. Também foi devido à força do cinto que ele não foi desabotoado depois de ser levado pela onda. É por isso que você usa cinto de segurança, senhoras e senhores. Eu costumava não entender por que custava tanto dinheiro instalar artefatos do cinto mágico ou várias ferramentas auxiliares, mas naquele momento, finalmente entendi. Achei que seria aceitável usar esses porque não estava acostumada com a situação. Assenti satisfatório e imediatamente falei com o nosso precioso membro da guilda. Uma preocupação sincera veio do meu coração, pois fiquei surpreso com a situação repentina. Você está bem, Sora? Ok. Eu estou bem. Que alívio. É melhor agirmos mais rápido do que isso. É. Se você voltar para casa vivo hoje, vai ganhar muitos incentivos. Enfim, vamos. Eu queria ter certeza de como as coisas estavam indo, mas precisávamos ficar longe do local onde o incidente aconteceu por enquanto. Ela pode vencer? Não, não era se ela poderia vencer, mas sim se ela precisava vencer. Se Shaira perdesse, havia uma boa chance de Jungayan explodir de outra forma. Depois de criar um pouco de distância, comecei a observar a situação aos poucos. Assim que o telescópio foi ativado, Shaira, que estava enfrentando Jungayan, apareceu em campo de visão. A onda de choque foi um aquecimento simples, mas não havia som de conversa. Jungayan, que entrou em um estado de raiva extrema com os lábios bem abertos, e Shaira, que parecia prestes a enlouquecer, estavam bem na minha frente. Ainda não começamos de verdade. Sora, você precisa entender os dados direito. Sim. Vou continuar rodando simulações com os dados que peguei hoje. Não quis te deixar para fora, Sora. Sério. Não me olhe assim. Desculpe antes, mas acho que o branco Paulo ficou surpreso. Eu não sou tão ruim assim, de verdade. Enfim, vamos trabalhar, Sora. Você não quer ser transferido. Eu vou. Eu vou. Então apresse e se ligue o espelho da deusa. Pensando bem, quem você acha que vai ganhar, Sora? Bem. Sinceramente, eu não. Já te disse que é difícil medir só com base nos relatórios. Não é uma pergunta lógica. Você pode responder mais ou menos. Honestamente, é difícil imaginar Jungayan perdendo, mas por algum motivo. Acho que ela vai perder. Você tem algum motivo para essa afirmação? Acho que é uma questão de saúde mental.
A Ian parece um pouco assustada, e ela sempre achava que ia perder. Faz sentido. Claro, concordei com o sentimento dela. A diferença entre uma pessoa que pensou em perder em primeiro lugar e uma pessoa que não achava que poderia perder era clara. Não importava se era só isso, mas era justo pensar que Jungaian e Shai-Ha eram a diferença entre o medroso e o destemido. Shai-Ha sorria, mas Jungaian chorava. Não havia necessidade de outras palavras. Aposto que essa diferença determinaria o resultado. Claro, Jungaian, que sempre mostrou seu lado transcendente, poderia superar a situação com suas habilidades. Foi então que Jungaian entoou o feitiço. A quantidade de feitiços que saíam era exatamente 8? O quê? Espera, o que é isso? Como você entoa 8 feitiços ao mesmo tempo? Não era magia de alto nível. Era bem básico, mas ainda assim difícil de entender que 8 feitiços de magia pudessem ser entoados simultaneamente. O que é isso? Ela não é mais forte do que pensávamos. Seria natural pensar assim. Originalmente, o fator mais importante para um mago lidar com um guerreiro era quantos feitiços ele podia entoar ao mesmo tempo. Não seria errado pensar que, se um mago pudesse lançar 2 feitiços, então teria 2 vidas, e se pudesse lançar 3 ao mesmo tempo, teria 3. Esse foi o caso do mago do grupo da Espada Sagrada, que estava prestes a ser retirado da lista. Ele conseguiu cantar 3 de uma vez e conseguiu ganhar um segundo para cada contra Kim Un-sung, totalizando 3 segundos. A diferença entre ele e Jungaian era que ele podia entoar o mesmo feitiço 3 vezes. Mas não foi o caso. Ela conseguia lançar 8 feitiços diferentes ao mesmo tempo. Também. Enquanto invoca a magia. Ela sabe lançar feitiços. A bruxa de alto nível não teve escolha a não ser entender muito bem o que significava ser independente de seu oponente. Jungaian não tinha tempo a perder. A primeira rodada foi mais forte que isso. Quão precisa foi essa afirmação? Não havia tempo de recarga entre lançar magia número 1 e magia número 2. Por exemplo, em qualquer jogo online. Se um mago pudesse usar magia simplesmente apertando um botão sem demoras, eu tinha certeza de que outros trabalhos ficariam loucos. Naquele momento, a aparência de Jungaian parecia a destruição do equilíbrio. Shai-Ha foi forçada a se defender. Como ela disse, a explicação longa era verdadeira. Bang. Bu. Morra, morra, morra. Não, não a mate. Bang. Bu. Vamos, vamos. Sem essa. Desmaiar. Desmaie logo. Bang. Ela tinha força que literalmente personificava desastres naturais. Honestamente, Shaira não podia ser vista direito através do espelho da deusa. Assim que ativei o telescópio, comecei a observar Shaira mais de perto. Foi de cair o queixo ver as explosões, rugidos, chamas, gelo, tempestades e a própria batalha. Eu também não sabia se Jungaian estava assistindo aquilo. Talvez ela não conseguisse ver nada. Não tinha certeza se ela estava pensando em combate prolongado, mas os olhos da Anemona também não pareciam funcionar. Do ponto de vista de Jungaian, ela provavelmente só conseguia ver uma enorme floresta sendo destruída pela magia. Como você pôde fazer isso? Os feitiços mágicos que a bombardeavam eram atingidos com machados e espadas, e ela evitava os projéteis que podia evitar. A resistência mágica de sua armadura absorvia os feitiços que se acreditava perfurarem a durabilidade. Todos os feitiços de alta qualidade que destruíam o lugar estavam sendo limpos. Eu já tinha visto se remexer com magia antes, mas era bem diferente do que ela estava mostrando no momento. Ela esmagou o enorme cubo de gelo que se aproximava com um machado e lançou a bola de fogo, capaz de criar uma dolina de várias dezenas de metros de diâmetro, com uma grande espada. O ombro desviou as lâminas de vento lançadas contra ela enquanto ela quebrava as esferas de mana com suas mãos enluvadas. Sempre achei legal assistir Kim Un-sung lutando, mas, diferente disso, a cena diante de mim podia fazer qualquer um não conseguir tirar os olhos dela. A imagem de Shai-Ha era pura força em si. O poder de não depender da esgrima ou das técnicas. Força avassaladora. Bang. Bu. Com o som constante das explosões, foi o feitiço de Jungaian que explodiu novamente. O que? O que é? O que é isso? A cor do céu mudou, e uma enorme sombra pairava no céu. Nuvens se abriram, e um meteorito capaz de devorar tudo caiu, causando uma pressão de vento tremenda. Não era exagero dizer que a magia que ela usava antes já era maior do que a magia de meteorito lançada por bruxos comuns. Não,
Foi maior do que um tiro de Belial que quase transformou Laos em um mar de fogo. Olhei para a cena que era tão irrealista, sem expressão. Ela vai morrer. Eu naturalmente pensava assim. Não fazia sentido que humanos pudessem suportar tanta magia. Era certo fazer algo. Achei que subestimei Jungaian e superestimei demais Shai-Ra. Enquanto virava a cabeça com muitos pensamentos ansiosos, vi Shai-Ra simplesmente sorrindo para a cena. Ah! O quê? Ela parece louca. O que está acontecendo? Ah! Há hectares, 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 hectares. Você não enlouqueceu, né, Nona? Foder. Estou me divertindo. O que é engraçado. Ah! Regressor Instruction capítulo 670. Além do muro. 6. Essa situação é realmente divertida. Se eu estivesse no lugar de Shai-Ra, teria gritado que queria viver enquanto me ajoelhava diante de Ayan. Eu tinha certeza de que qualquer um teria agido assim. Eu não tinha certeza se nem mesmo Kim Sung teria sobrevivido àquele meteorito. De qualquer forma, ele não teria rido tão feliz. Embora ele não tivesse esse tipo de personalidade desde o início, o meteorito que Jungaian deixou cair me deixou frustrado. Ela não vai conseguir impedir isso. Ela não vai sobreviver. A situação desesperadora me fez pensar nessas coisas. Parecia um movimento letal que um grande rei demônio teria lançado contra o grupo do guerreiro sagrado. Não podia ser visto como magia cerimonial. Era muito além do que outros bruxos do continente podiam fazer. Todavia, era irônico que quem mais chamava a atenção fosse o monstro ruivo. Ah! Eu não conseguia entender, mas certamente poderia ser divertido do ponto de vista da Shai-Ra. Não fazia muito tempo desde que ela tinha uma luta de verdade. Embora ela entrasse e saísse da floresta dos monstros para aliviar o estresse, isso não era suficiente para satisfazer seu desejo. Ela queria lutar até perder a cabeça, e isso finalmente estava acontecendo. A batalha ainda não tinha acabado, mas ela talvez sentisse algum sentimento de realização. Ela sentia que era isso que queria. Talvez ela se sentisse bêbada. Ela parecia viciada em lutar. Seus olhos estavam ficando cada vez mais vermelhos, e sua força muscular que os humanos não podiam ter em troca de minar a inteligência permeava seu corpo temporariamente. Mesmo assim, talvez não tivesse resistido àquele meteorito. Abriu os braços bem abertos e começou a correr em direção à magia que caía. Eu não conseguia mais ouvir o riso dela. Só conseguia ouvir o som da besta. Bang! O machado de Shai-Ra tocou o meteorito com um estrondo alto. Bull! Ela então usou sua espada contra ele também. Ela não teria aguentado tanta massa se não trouxesse nada consigo. Seus itens tornaram o impossível possível. Achei que ela ia ser esmagada. Ela definitivamente poderia ser esmagada. Isso não vai te esmagar, né, Nona? Shai-Ra balançou seu machado mais uma vez. Bang! O meteorito caindo tremeu, fazendo Jungaian morder os lábios com força. Começou uma batalha entre forçar o meteorito a cair no chão e forçá-la a voltar para os céus. Não deveríamos salvá-la. Se a Shai-Ra morrer, estamos ferrados. Teríamos que entrar na Arca de Noé imediatamente. Bang! Ela balançou o machado mais uma vez quando o tornozelo tocou o chão. Você está tentando quebrar antes que caia. Sinceramente, eu não sabia se isso era possível. Naquele momento, eu não achava que ela conseguiria resistir. Desmaiar. Seu monstro. Por favor, desmaie. Logo depois de ouvir um grito chamando-a de monstro, ela fez de novo. Bang! O meteorito havia desgastado completamente um dos braços dela ao se defender, e sua armadura começava a estourar devido à pressão. Engoli em seco enquanto observava a cena. Quando sua canela bateu no chão, Eira balançou suas armas novamente. Bang! Não acho que vai quebrar. Isso não vai quebrar. Shai-Ra, você vai morrer. Merda. Não, Eira Nona, você não deveria morrer. Até sua mão, que inicialmente empunhava seu machado, acabou segurando o meteorito. Achei que a luta já tinha acabado até lá. Era impossível reverter ou desviar ou talvez dividi-lo ao meio. Claro, também seria impossível enfrentar isso de frente. O plano estava ferrado, e naquele momento achei que precisava encerrar. Bang! O quê? Sons explosivos ecoaram mais uma vez. Boom! Ouvi e isso continuar aparentemente sem parar, enchendo o ar com vibrações trêmulas. Boom! No espelho da deusa, Shai-Ra batia a cabeça contra o meteorito. Que diabos está acontecendo agora?
O mais absurdo era que o enorme meteorito podia ser ouvido se estilhaçando de dentro. Bang! Eu vi tudo desmoronando e se desfazendo. Achei que já tinha visto mais do que minha cota de cenas irreais, mas o que vi naquele momento superou tudo. Eventualmente, a superfície do meteorito começou a explodir. O que valia mais a pena ver do que minha expressão era o rosto de Jungaian. Por favor, desmaie agora. Shaeha recebia a chuva de destroços caindo do céu com um rosto satisfeito. Elas eram arremessadas ou esmagadas, causando vários barulhos. Se havia uma diferença em relação a antes, era que naquele momento, Eira avançava, pisando em enormes destroços caindo do ar enquanto se movia em direção ao céu onde Jungaian flutuava. Ela não era tão precisa quanto Kim Il-sung, mas ainda assim era incrivelmente rápida. A velocidade com que a força muscular das pernas era exalada não permitia que ela mudasse de direção, mas ela era eficaz em movimentos retos. Ela foi atingida por destroços de meteoritos caindo enquanto subia de forma imprudente, mas não se importou muito. O corpo de Jungaian desapareceu quando Shaeha apareceu no meio do caminho. Teletransporte. Ela aumentou a distância. O conceito de distância já era insignificante para ela, que tinha teletransporte. O segundo fator mais importante na batalha entre guerreiros e magos era o espaço entre eles, e Jungaian podia controlar isso. Embora tenha bloqueado o meteorito, Shaeha perdeu muita resistência. Jungaian também usou muita magia, mas dessa forma, a força física de Shaeha certamente seria esgotada primeiro. Ou pelo menos era o que eu pensava. Até que vi que o destino do teletransporte ficava atrás de Shaeha. Eu não sabia se ela pretendia disparar magia a curta distância, mas mais uma vez, o corpo de Shaeha avançou com um rugido. Ela também não esperava a abordagem de Jungaian. A visão do mago, que se movia tão rápido que não podia ser alcançado direito pelo meu telescópio, lançou todo tipo de feitiços contra o corpo de Shaeha. Me lembrou o super-homem que eu tinha visto em quadrinhos antigos. Quando olhei para a cena de longe, pude ver a luz da magia piscando. A besta vermelha havia subido no ar com ambição, mas estava sendo derrotada. Como poderia pegar um bruxo que podia usar teletransporte enquanto evitava destroços caindo causados por Jungaian? Mesmo assim, Shaeha não estava nervosa. Ela só demonstrava um pouco de irritação. Um feitiço curto enquanto se teletransportava não poderia causar dano decisivo. Jungaian também estava muito ciente disso. Era por isso. Você está desenhando um círculo mágico. Ela desenhava um círculo mágico no céu. Pouco depois de mais um pouco de tempo desde que o círculo foi concluído, os destroços do meteorito pararam por um momento e começaram a ser aparentemente magnetizados em direção a Shaeha. Ela não é um ser humano. Ansora, que olhava fixamente para a cena, murmurou inconscientemente. É por isso que dizem que ela é a arma suprema da humanidade. A expressão transcendental não era usada nela sem motivo. Para ser honesto, duvidava se ambos eram seres humanos. Jungaian é. Acho que Jungaian vai ganhar. Jungaian está ganhando. Ela está ganhando. Não sei sobre isso. Jungaian. Como? Como um ser humano pode? Claro, Shaeha também é forte, mas olhe para Jungaian. Nada explica o fato de que ela ainda pode continuar lançando feitiços nessas circunstâncias. Ela não usa apenas magia. Acho que ela sabe lutar. Não sei se devo dizer isso, mas ela tem ótimas habilidades de execução. Ela é uma natural nisso. Sério. Ela é ótima. Sinceramente, eu não esperava que ela lutasse assim. Eu a subestimei demais. Vice-mestre da guilda, e se Jungaian vencer assim? Ayan vai perder. Mas. Não existe mas. Ayan vai perder. Você não está tentando intervir, está? Quem você acha que eu sou? Como você pode intervir nessa situação? Você vai morrer se tentar fazer isso. Só estou dizendo o que vejo. Parecia que ela achava que Jungaian estava liderando e estava dizendo que diabos estava acontecendo comigo. No entanto, alguns fatores eram invisíveis para ela e visíveis apenas para os meus olhos. Jungaian vinha consumindo magia em ritmo acelerado e ainda não havia dado um golpe mortal. Claro, era inegável que a força física de Shaeha caía mais rápido, mas eu precisava apoiar Shaeha. Não havia realmente outro motivo. Características. Houve uma mudança gradual em suas características. Característica: louca sedenta de sangue. Ela vai ultrapassar seus limites. Essa era a única explicação. Não era errado dizer que havia um muro ou que ele seria cruzado um pouco mais tarde.
Ela está realmente pensando nisso, não está? Ela fez da luta um trampolim para crescer e realmente aceitou. De certa forma, achei que era uma diferença mental. Eu sou forte, e posso ser mais forte. É. Por favor, desmaie. No fundo, tudo se resumia à mentalidade deles. Shaeha continuava sorrindo. Eu não sabia se era porque ela percebeu que estava pulando o muro, ou se a luta com Jungayan estava ficando mais interessante, mas ela estava explodindo em frenesi, parecendo estar se divertindo. Ela foi enterrada em uma pedra, queimada pelo fogo e foi lançada pelo vento, mas continuou brandindo suas armas e sorrindo. Quando o machado tocou o chão, a atmosfera tremeu como se um terremoto tivesse ocorrido, e quando a espada foi balançada, o ar se despedaçou. Parecia que ela estava brincando em um parquinho. Por outro lado, os olhos de Jungayan estavam cheios de lágrimas. Ela estava jogando todo tipo de magia, mas eu via que ela estava perdendo a confiança. Obviamente, era a louca que estava presa em uma tempestade mágica, mas a própria Jungayan parecia estar nela também. Jungayan vai vencer. Por favor. A Yan tem que perder pelo bem do próprio crescimento. Como passamos muito tempo juntos, senti simpatia com aquele olhar desesperado. No entanto, a oração de Ansura foi negada quando Jungayan deu um passo na tempestade de sua própria magia. Ela parecia um boneco olhando diretamente para Jungayan com seus dois olhos. O corpo de Shaeha começou a brilhar levemente enquanto ela continuava a ofegar. Eventualmente, pude ver o resultado com meus próprios olhos. Característica: louca sedenta de sangue, classe mítica, diminui o atributo intelectual e aumenta os outros atributos, exceto sorte. Ela não pulou o muro. Ela quebrou a barreira construída à sua frente. Sua moeda subia dos mapas para o céu. Bem, isso deu certo. Fiquei perplexo. Shaeha havia quebrado a porta que os humanos não podiam alcançar com seu próprio poder e deu mais um passo à frente. Regressor Instruction Capítulo 671 A estreia de Ansura. O lixo mascarado era. Como diabos Jinking conseguiu lidar com Eira Noona? No momento em que esse pensamento surgiu, fiquei fisgada. Era possível chamá-la de ser humano mais forte? Não. Yun Sung também admitiu que Shaeha era forte, mas nunca a descreveu como tão poderosa. Não seria errado pensar que ela não despertou durante a guerra contínua da linha do tempo anterior. Não houve evento assim na primeira rodada. Shaeha despejou tudo e não teve tempo de pensar seriamente em si mesma. Não, isso também não é verdade. Ela lutou contra os 4 anjos. Fiquei um pouco preocupado, mas comecei a pensar que Kim Sung não sabia. Eu não sabia quando, onde ou como ela desapareceu, mas havia muitos fatores que podiam impedir Shaeha. Ela considerava o mercenário vermelho seu próprio filho, e não hesitou em assumir o que realmente importava. Eu nem contei para ela sobre a Arca de Noé porque sabia que ela recusaria. Claro, pretendíamos levá-la, mas sabíamos melhor do que ninguém que tudo o que ela queria naquele momento era morrer junto com sua guilda. Sob essa perspectiva, ele não teria usado os entes queridos dela para atrair Shaeha e criar uma armadilha para isolá-la. Eu podia garantir que ele a teria lentamente arrastado para a superfície usando todo tipo de tática suja, como quando enfrentou Kim Sung. Embora tudo fosse questionável sobre qual método ele usava, o fato claro era que o lixo mascarado fez com que ela desaparecesse. Graças aos deuses que te mandei embora tão rápido, seu desgraçado incrível. Se ele tivesse se aproximado dos poderes da República e dos deuses exteriores, talvez tivesse reduzido a probabilidade de o continente vencer em mais de 40%. A aparência da Shaeha era tão inacreditável que eu tive que pensar em coisas inúteis. Ela caminhava como se nada difícil estivesse acontecendo, e, claro, a expressão de Jungayan começou a se transformar em desespero. O jogo acabou. Eles não precisavam mais lutar para saber. Jungayan sabia a verdade melhor do que ninguém. Como Jungayan também era uma pessoa forte, ela já devia ter percebido a mudança do adversário. Estatísticas abundantes apoiavam os feitiços mágicos que Jungayan lançou, mas nada funcionava. Não venha. Não chegue mais perto. Ela conjurava feitiços desesperadamente, mas não adiantava. A capacidade mágica de Jungayan, tão vasta quanto os mares, também estava no fundo, e seu colapso mental também não ajudava. Eu não sabia melhor, mas podia garantir que seus pensamentos estavam cheios de estou perdendo. Como ela poderia impedir Shaeha se ela estava tão ocupada tentando desacelerar seu avanço? No fim,
Ela foi forçada a se envolver com uma magia protetora densa. Eu sabia o que o monstro ruivo estava pensando naquele momento. Um empate. As características de Shaeha acabariam depois de um tempo. Talvez ela só estivesse tentando aguentar até que eles conseguissem um empate. Eu entendi a urgência de não querer perder, mas porque ela não sabia que parecia mais miserável. Desça. Poxa, como vou cair agora? Vou largar a poção que usei durante a Guerra Republicana. Eles não vão perceber se fizermos isso silenciosamente. Deus. Bang. Ela não duraria muito, considerando que sua magia tremia sempre que Eira atingia a barreira protetora com sua arma. Por que você está chorando tão tristemente, Ayan? Não, não, Ela havia desistido da batalha. Shaeha achou que estava fora de si enquanto olhava silenciosamente para ela. Foi aí que ela viu. Você voltou? Não, ela estava a mesma de antes. Eu não sabia por que Shaeha ficou calma, mas talvez tenha sido porque ela percebeu que Jungaian não tinha mais vontade de lutar. Shaeha havia se tornado completamente diferente a Jungaian. Parecia quase que ela não prestava mais muita atenção. Eu não sabia se era uma ilusão, mas senti como se ela estivesse olhando para onde estávamos por algum motivo. Achei que seria mais seguro voar um pouco mais alto no céu, mas suspirei aliviado quando ela voltou ao normal. Você consegue ligar e desligar esse estado agora, Nona? Uh, 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 muito bem. Segundo. Shaeha se virou imediatamente e a deixou sozinha. Sora, vá primeiro até o Anai. O quê? Ah, sim. Vou falar com a Eira um momento e já vou me juntar a você. Você tem que. Venha rápido. Eu vou. Depois de responder, me movi rapidamente. Quando me aproximei de Shaeha, que já estava longe de Jungaian, ela me encarou. Ela ainda não voltou ao normal. Eu senti pena de nada, mas não houve problema algum. Talvez ela tivesse voltado ao seu estado normal, mas sua empolgação após a batalha ainda não havia diminuído. Era difícil encontrar um lugar adequado para pisar porque a área estava completamente destruída. Sem perceber, vi ela correndo em minha direção e segurando meu braço. Foi como planejado. Como você se sente, Nona? Eu não suporto, mas pode ser porque a batalha acabou de acabar. Não, não estou perguntando o que você está literalmente sentindo. Estou pedindo uma avaliação. Claro, não estou impressionado, mas é bom que você tenha perguntado se eu me sentia bem ou mal. Está meio difícil agora, mas acho que consigo controlar até certo ponto. Ainda assim, eu esperava isso. Quantas vezes já te disse que acho que posso pular mais alto? Eu posso ser mais forte. Você pode ser mais forte do que é agora. Ela não respondeu, mas o sorriso dela me disse tudo o que eu precisava ouvir. Pode dizer à senhorita Seconde que eu gostei. Você não vai. O que o provedor da causa vai fazer? Ela vai surtar. Tenho minhas próprias agendas para resolver. Não quero esquecer esse sentido porque recebi mais do que pensei. Você não precisa checar sua condição física. Você não precisa fazer isso imediatamente. Vou ter que fazer isso hoje. Venha para a guilda à noite, querida. É natural que os vencedores tenham troféus, não é? Não, Nona. Eu não sou um troféu. Era como se um leão estivesse brincando com sua presa. Acho que tenho que ir. Claro, não havia outra opção. Venha se arrumar. Ah, e o perfume que você ia usar em mim? Não, sabe, aquela poção fedida que me deixa excitado. Traga tudo. Por quê? Eu vou na frente. Sim, parabéns, Nona. Com o óbvio. Ela fechou o punho com força e olhou para si mesma. Ela parecia dizer que não estava errada sobre si mesma. Seus passos estavam mais confiantes. Ela conseguiu o que queria, e teria confirmado que ainda havia mais paredes à sua frente. Depois de quebrar a parede, Shaeha ficou encantada ao ver outra parede esperando bem na sua frente. Talvez pessoas comuns estivessem em desespero. Não teríamos escolha a não ser pensar em como atravessar aquele muro e quando limpar tudo à nossa frente para capturar a paisagem linda de um olhar. Para Shaeha, porém, a parede diante dos olhos dela era a melhor paisagem de todas. Você não entende. Achei que Jungaian na primeira rodada não era muito diferente da Shaeha. Ela teria caído na risada das paredes à sua frente e ficaria feliz por ainda ter mais espaço para comer. No momento, claro. A parede à frente de Jungaian não era mais nem menos que estresse. E claro, lágrimas escorriam enquanto ela chorava sem parar como um castor cuja casa dura desabou. Ulu.
Jungayan. O poço. O Lou. O inibidor de Jungayan, Ansora, parecia estar pensando em qual abordagem tomar. Ela parecia estar em pânico, considerando que parecia esperar que eu voltasse logo. Ela está tão de coração partido. Essa reação me fez pensar que eu tinha deixado tudo para trás. Ayan até estava batendo na mão de Ansora que tentava consolá-la. Não, Ayan. Não faça isso. Você disse que eu podia ganhar. Af. Desculpa. Você me disse que eu podia ganhar. Sora disse isso. Desculpa, Jungayan. Eu não sabia. Desculpa. Você disse que eu podia ganhar. Você disse que eu podia ganhar. Ela estava gritando com Ansora, mas provavelmente estava brava consigo mesma. Ela pegou um punhado de cascalho no chão e jogou em Ansora, que era como um enxame. Embora parecesse ter decidido culpar os outros, Ansora ainda era precioso para ela. Se fosse outra pessoa, aposto que já teria sido moída. Talvez isso tenha sido melhor para Jungayan. Desculpa. Estou tendo um problema com minhas táticas. Acho que a culpa é minha. Vou avisar o vice-mestre da guilda também. Então não fique tão decepcionado. Eu vou dizer que a culpa é minha. A culpa é do Sora. Sim, a culpa é sua. Ansora, eu te odeio. Vamos. Eu não quero te ver. Não quero ver seu rosto. Eu podia ouvir a voz dela de longe. Achei que ela me viu chegando, já que Jungayan empurrou Ansora e imediatamente caiu nos meus braços. É por causa do Sora. Ela tinha um olhar desesperado e olhos trêmulos. Muito bem, Ayan. Você não precisa prestar muita atenção ao resultado. Era uma batalha simulada para coletar dados mesmo. Não importa se Ayan perde ou vence. Não é como se eu odiasse o Ayan. Deve ter sido cansativo. Vamos para casa cedo e descansar. Seu rosto parecia sentir um desespero infinito. Não se decepcione, Ayan. Você vai passar o muro. Tenho certeza de que você pode atravessá-la. Ela podia pular o muro como Shaira fazia. Desde que ela fosse boa com Ansora, gerando uma missão forçada de grau comum. Você já atuou, Sora? 01, entregando uma missão forçada de grau comum para Ansora. Você não registrou nenhuma recompensa para completar missões. O sujeito não será compensado. Imediatamente notei a expressão de Ansora que parecia dizer, por favor, não faça isso. Você deveria terminar seus dias de trainee e fazer sua estreia também, Sora. A estreia de Ansora já havia sido decidida naquele momento. Regressor Instruction capítulo 672, a estreia de Ansora, 2, Lake Leone. Fico tão feliz que você veio depois de tanto tempo. Faz tempo, Yeon. Te encontrar sempre acalma minha mente. Não te vi pela guilda, então pensei que você estivesse ocupado com outras coisas. Hoje em dia, Deokgu, Iri, Kimo, Jeongyeon e Shang-Ryu estão treinando juntos logo depois do trabalho. O mesmo vale para Helena. Ouvi dizer que foi você quem sugeriu fazer treinamento tático. Não sei como isso funcionaria. Aquele porquinho. Você está fazendo coisas inúteis de novo. A Young parece estar fazendo o escudo e a armadura que Lei Leong ordenou. Ela raramente sai da oficina. Faz muito tempo desde a última vez que vi o rosto dela. E você, Ki-Young? Como você tem estado? Você não está tão bem como de costume. Você está se sentindo bem? Sim, acho que estou bem. Tenho passado por um momento difícil ultimamente. Não há nada de errado com minha saúde, então você não precisa se preocupar. Ainda assim, é uma situação difícil para todos. Só temos 16 dias restantes, então temos que nos esforçar. A hora de defender o continente se aproxima, e a maioria dos preparativos está nas etapas finais. Na verdade, estou mais preocupado com a Yeon. Não será fácil para você gerenciar a guilda enquanto completa seu cronograma de treinamento pessoal. Yoon-sung deixou completamente de lado seu trabalho na guilda, e Kim Mi-young está frequentemente ausente. Embora Lee Sang-hee tenha dito que nos ajudaria, a maior parte do trabalho da nossa guilda não está sendo feita por você. Alguém tem que fazer isso, e agora me foi dado. Então minha resposta é a mesma que Lee Ki-young. Acho certo fazer o que puder pelo resto do tempo que nos resta. Acima de tudo, eu sei que se eu não fizer isso, você vai ter mais dificuldade. No fim, senti que a voz dela ficou um pouco menor. Eu não sabia por quê, mas o final parecia evasivo. Seu cabelo comprido e uniforme de sacerdote permaneciam os mesmos.
Era um pensamento que eu tinha toda vez que via, mas definitivamente era atmosférico. Como fazia muito tempo desde a última vez que a vi, eu não lembrava quanto tempo passava com ela. Especialmente, fazia ainda mais tempo desde que eu passava tempo sozinha com ela. No passado, fazíamos trabalho voluntário juntos, mas não aguento mais isso. Eu nem tive tempo para isso. Yeong estava ocupada com o trabalho da guilda, e eu também estava ocupada com o trabalho do comitê. Embora trocássemos ligações ou mensagens sobre assuntos públicos, não tínhamos tempo para tomar chá ou conversar. Shuejin costumava vir conosco como escolta, mas Sun Yeong e eu. As posições eram bastante sobrepostas. Senti pena da Sun Yeong, que teve que depender bastante de mim. Se ela tivesse sofrido um acidente ou algo assim, teria mostrado o rosto para consertar, mas Sun Yeong era do tipo que era bom em fazer as coisas sozinha. Ela era uma pessoa em quem podiam confiar e deixarem em paz, sem dar instruções. Ela fez o seu trabalho incrivelmente bem e até lidou perfeitamente. Não era exagero dizer que a Guilda Azul era mantida por Sun Yeong, já que Kim Sung, Shuejin e até Kim Myong estavam em treinamento. Recentemente, o comando administrativo parecia melhor do que o de Shuejin. Não havia necessidade de compará-la com Kim Sung, porém. Mas é um pouco incômodo. Até certo ponto, era justo expressar gratidão. Que tipo de chá você gostaria? Não se preocupe com isso, Lee Ki-leong. Não, eu quero te pagar hoje. Não é muito, mas só quero que saiba que sou sempre grato. Isso. Não é assim. Vou te dar um serviço hoje. Só sente-se, nona. Eu cuido de tudo. Você pode sentar confortavelmente. Não. Não, quero que você se sinta à vontade. Um dos catalisadores do tipo planta que usei no jardim é um bom catalisador para a recuperação da fadiga, então transformei em um chá. Não funciona melhor que magia de recuperação de fadiga, mas provavelmente vai aliviar algumas das suas dificuldades. Eu gosto do cheiro. Considerando que ela levantou levemente os cantos da boca ao sentir o aroma, ela certamente parecia se sentir bem. Talvez tenha sido por causa do meu comportamento armado com extrema bondade, mas considerei uma sorte que Sun Yeong conseguisse encontrar um pouco de espaço para respirar por um tempo mesmo. Claro, gostei do jeito que ela me olha. Parecia ser assim desde o começo, mas ela estava um pouco melhor hoje. Ela merecia se sentir bem porque sorria gentilmente com um rosto gentil e era divertida. Como estão os Alpes? Ela está acompanhando o treinamento com facilidade. Claro, ainda não se sabe se ela será colocada em cargos de pessoal, mas ela parece entusiasmada com isso. Também estou participando do treinamento organizado pelo Deokgu. Ouvi dizer que ele segue muito a Yeong, e acho que ele pensou muito em você. Você merece ser objeto de admiração de todos. Não, acho que não. Conversamos sobre muitas coisas. Claro, ela não perdeu teologia ou livros. Ela também era padre, e seus hobbies eram bem parecidos com os meus. Claro, eu não gostava de vinho nem de jogar xadrez, mas se alguém me perguntasse com quem eu preferia me comunicar, definitivamente era com Sun Yeong. Tinha Ji, mas sempre que nos encontrávamos, ela inevitavelmente falava sobre sua história profissional. Acontece que o Papa Bazel escreveu. Sim, eu li. Ah, por isso estou te contando, mas ele disse que viria. Ah, encontrei um livro antigo na masmorra há alguns meses. Trouxe isso porque achei que Lee Ki-leong ia gostar. É coincidência. Já tive uma ideia parecida. Claro, não pensei nisso, mas quando tirei os livros da bolsa infinita, o rosto radiante de Sun Yeong rapidamente se desfez. Fora isso, houve muitas conversas. Para ser honesto, foi um momento tão bom que eu nem sabia quanto tempo tinha passado. Talvez ela sentisse o mesmo. Foi então que Sun Yeong parecia estar pensando diferente. Ela parecia estar segurando o que queria dizer, e por algum motivo, a aparência de alguém coincidia com a dela. Era o rosto de Kim Sung quando ele estava prestes a confessar algo. Sun Yeong poderia de repente confessar que era uma regressora, mas isso não podia acontecer. Bem, o quê? O que há de errado com a atmosfera? O salão ficou silencioso, mas logo Sun Yeong abaixou a cabeça novamente. Nada. O quê? Gostaria de te contar depois, quando terminar. Você pode falar com conforto. Não, acho que não é a hora certa para dizer isso. Acho que você vai ter dor de cabeça. Então é melhor marcarmos uma reunião separada. Bem, eu vou providenciar. Entendo. Aliás, olha a hora.
Eu sei que você está ocupado. Devo ter demorado demais. Não, estou bem. Originalmente, vim ver como a guilda estava, mas a Yeong já me contou tudo. E também achei que precisava de uma pausa. Graças a Yeong, consegui descansar bem. Não lembro quando tomei uma xícara de chá e conversei com facilidade. Depois do trabalho. Espero muito que tenhamos mais tempo assim. Droga, é assim que quero passar minha velhice. Obrigado por dizer isso. Muito obrigado, Yeong. Bem, pensando bem, tenho um favor a te pedir. Eu fiz. Mas eu esqueci. Agora é coisa de pé no chão. É por causa da condição de Rafael. Sinceramente, está na hora de desligarmos o suporte de vida dele. Ele não consegue se levantar. Fui lá para saber como estava a guilda, incluindo a Sun Yeong, mas havia um motivo mais importante para minha visita. Se não, posso perguntar por que você está aqui? Não é muito importante, mas... Sim. Gostaria que você colocasse um debuff em mim. O quê? Por minha conta. Eu também gostaria de um para o Sora, por favor. Como assim? Não entendo muito bem. Você não precisa se preocupar tanto. Se o debuff for desconfortável para você, um buff será suficiente. Tenho algo para experimentar pessoalmente. Quer dizer... Sim. Eu sei que você não quer pensar nisso, mas a Yeong já entrou e saiu da sala. Seria fácil entender se você achar que é por causa disso. Ah! Você parece que ainda está aqui. Não, você está perfeitamente sentado. Sim, como relatei, ainda está no meu corpo. É um tipo de poder um pouco diferente do poder divino, mas há algo errado com ele. Não exatamente. A condição de Yeong está realmente intacta, e não há outros efeitos colaterais. Não é realmente significativo, mas é melhor estudá-los se puder. Não pense muito nisso e apenas relaxe. Ah, eu também gostaria de uma poção, por favor. Claro que quero ajudar. Eu te conto assim que receber os resultados. Sim, mas onde está Sora? Ela não mora com a Yan? Não, ela tem morado em outro lugar ultimamente, então. Ela provavelmente vai chegar logo. Um longo silêncio caiu sobre nós. Ela está. Ela está bem? Não, ela não parece muito bem. Considerando que Sun Yeong perguntou se Jungayan estava bem, parecia que eu não era o único a perceber que Ansura era o supressor de Jungayan. É compreensível. Jungayan, Ansura e Sun Yeong ficaram em Lindell, mas não ficaram juntos na guilda. Achei que não seria difícil perceber que Jungayan dependia de Ansura. Bem a tempo, ouvi uma batida na porta. Ela deve estar aqui. Quando Sun Yeong abriu a porta, Ansura apareceu lentamente. Naturalmente, um olhar ansioso tomou conta do rosto dela. Sua expressão não era apropriada para alguém que conseguiu sua transferência dos sonhos. Quanto tempo, Sun Yeong? Sim, faz tempo, Sora. Em primeiro lugar, sente-se. Como você tem estado? Eu tenho estado bem. Como está Yan? Claro, Ansura parecia não ter ideia. O lugar para onde virei a cabeça sem saber foi em direção ao lugar onde Jungayan morava. Ouvi a resposta de Ansura enquanto via Jungayan na minha cabeça. Ela está indo bem, não está? Sim, ela deve ficar bem. Não, acho que ela não está bem. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.